Oi, galera! Finalmente chegou o grande dia do nosso aulão pré-inscrição do treinamento Vida a Bordo de Iates. Muito bem-vindos e meu nome é Bárbara Kulaife. Eu trabalho a bordo há quase 10 anos e desses 10 anos eu trabalho há 3 anos em iates de luxo. Alguns de vocês me conhecem pelas redes sociais, onde eu adoro compartilhar meu dia a dia a bordo, e outros do reality show Below Deck, que eu participei da última temporada, que é o maior reality náutico do mundo. A minha missão aqui nesse aulão pré-inscrição é mostrar para vocês que é possível conseguir uma vaga em iate de luxo mesmo começando do zero. E também te mostrar tudo como vai funcionar o treinamento Vida a Bordo de Iates. Então você assiste até o final com muita atenção que vai ter um presente especial no final do vídeo. Imagina você poder ter um lifestyle diferente, que viaja o mundo, conhecer lugares no mundo que pouquíssimas pessoas puderam conhecer. E além disso ganhar numa moeda forte que vale 1000 vezes mais que o nosso real, como o dólar, como o euro, e ainda poder guardar 90% do seu salário porque você não tem gastos. Isso tudo era o que eu queria quando eu comecei e eu consegui. E fica até o final que eu vou te explicar algumas condições exclusivas. Talvez você pense que isso não seja possível, mas dá uma olhada em que algumas alunas minhas têm a dizer. Oi, oi! Meu nome é Juliana, eu vou falar um pouquinho de como eu conheci a Bárbara, através do Instagram mesmo. Ela já tinha conteúdo como trabalhar em cruzeiro, né, e tudo mais, então esse nome já era familiar para mim, eu tinha algumas amigas que já seguiam ela. Quando eu comecei a minha pesquisa de como entrar em iates, né, como fazia para entrar nesse mundo, apareceu o nome dela, que ela já estava trabalhando em iates. Foi aí que eu comecei a seguir ela e entrei em contato, ela também já estava dando as mentorias. E foi assim, mandei uma mensagem, a gente começou a conversar e marcamos a mentoria. Comecei a mentoria com a Bárbara em abril desse ano, de 2025. E no dia 12 de maio eu tava embarcando como third stew pro meu primeiro contrato em iate. A sensação foi ótima, porque eu já tava tentando há algum tempo. Eu tava desde o ano, no final do ano passado, de 2024, tentando, aplicando para as vagas e parece que não vingava, nada dava certo. Foi logo depois que eu comecei a mentoria com a Bárbara que eu consegui esse primeiro trabalho. É muito legal a comunidade que ela tem. Todo mundo fica torcendo ali um pro outro para conseguir a primeira vaga. Eu acredito que seja um networking bem legal e além do apoio de todo mundo, né? Porque quando um consegue o primeiro emprego, já fica todo mundo feliz, uma conquista em conjunto. E isso influencia muito no resultado, e para você não desistir ali, né, de continuar tentando, que a sua vez vai chegar e vai ser ótimo. Bom, em questão de idioma, eu já era fluente em inglês. Assim como a Bárbara, eu trabalhei alguns anos em navio de cruzeiro também. Então, no dia a dia ele era super familiar para mim, eu já estava super confortável falando inglês. Com certeza você consegue pagar o valor do investimento que você fez no treinamento já no seu primeiro salário. No meu caso, eu ganhava 2.500 euros sendo third stew. E a melhor parte é que você não tem nenhum gasto, né? Você vai trabalhar e morar no barco. Então, se você quiser, você consegue guardar todo o seu salário, ou pelo menos uma grande parte dele. Eu acho que uma das melhores dicas que você pode aprender com a Bárbara é realmente a forma como você tem que se posicionar para conseguir a sua primeira oportunidade nessa indústria. É algo bem diferente e você precisa de um método específico para conseguir entrar. Também tendo contatos é uma ótima forma de você conseguir isso. É sempre importante esse networking, por isso que tendo essa comunidade que ela tem é algo que ajuda muito. A sensação que você vai ter depois que você já estiver lá trabalhando, tudo que você vai experienciar, as pessoas que você vai conhecer, você vai se surpreender como você pode aprender sempre algo novo, você pode aprimorar muito suas habilidades, as que você já tem ou as que você ainda não tem. Então, para mim, essa é a melhor parte, com certeza, é você experienciar tudo isso, ser uma pessoa totalmente diferente. Parabéns para você que tá aqui, porque existem dois tipos de pessoas: as que colocam a mão na massa e fazem o que tem que ser feito, e as que ignoram. As que fazem o que precisa ser feito são como nós, que estamos aqui. Executam e chegam no objetivo, mesmo que dê algum meio e receio, porque vai dar, é normal. E o outro grupo que acaba não atingindo os objetivos, justamente porque deixam de fazer, deixam de aproveitar as oportunidades, como eu vou falar mais pra frente na minha história. Eu realmente quero que você esteja comigo no time que executa, no time que vai conseguir uma vaga no iate e vai me mandar uma foto quando começar. E antes de começar, eu acho muito importante você conhecer
conhecer quem é a pessoa que tá te ensinando tudo isso. Quem é essa Bárbara aqui que tá falando? Antes de eu ser a Bárbara que viaja em iates de luxo, que trabalha em iates de luxo, eu era como você. Eu queria ganhar mais, eu queria conhecer mais pessoas, pessoas diferentes, de outras nacionalidades. Eu queria conhecer o mundo, mas eu não sabia exatamente como eu ia conseguir isso. Eu não tinha os recursos financeiros e informação, sabe, pra poder fazer isso de uma forma possível. Então eu vou te contar um pouquinho da minha história pra você entender como é super possível você conseguir isso. Eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo, e desde os meus 12 anos eu jogava futebol profissionalmente. Acredite se quiser. Mas o futebol nunca foi meu sonho. Só que o legal do futebol era aquelas pessoas diferentes, até pessoas de outros países jogando no meu time. Eu achava isso muito legal. Mas eu ainda assim não sabia o que eu queria estudar, o que eu queria pro meu futuro, sabe? Era tudo muito confuso pra mim, eu era muito nova. E quando eu decidi parar de jogar futebol, eu vim para São Paulo e eu comecei a trabalhar num restaurante que chama Spot, aqui em São Paulo, que é um restaurante classe média alta, pratos caros, drinks caros, e por conta disso eu tive mais contato com pessoas classe média altas e pessoas ricas. Em um determinado momento, eu conheci um casal que eu sempre atendia eles, era todo domingo que eles iam com a família, o casal e os filhos. Até que um dia os filhos não apareceram mais e eu perguntei pra eles, cadê o filho de vocês? E eles me contaram que ele foi fazer um intercâmbio. E eu pensei, caraca, nunca tinha pensado nisso. E me abriu um mundo que eu falei, é isso que eu preciso pra minha vida. Quero conhecer o mundo, quero sair do Brasil, quero fazer coisas diferentes, sabe? Então eu fiquei 2 anos trabalhando nesse restaurante, sem gastar R$1, sabe? Tirando, né, meu aluguel, minhas coisas, juntando o máximo que eu podia pra conseguir fazer um intercâmbio. Era uma vontade que eu tinha. Fui fazer esse intercâmbio falando zero de inglês, voltando falando Hi, how are you? My name is Bárbara. Era isso que eu conseguia falar. Porque eu nunca tive a oportunidade de estudar inglês numa PBF da vida, numa CNA. Nunca pude, minha família nunca pôde custear isso pra mim. Então eu fui fazer o intercâmbio e quando eu voltei eu me sentia muito perdida. Eu não queria ter voltado, mas eu não podia ficar lá pra sempre, eu não tinha dinheiro, meu dinheiro já tinha acabado há muito tempo, eu tava me virando como podia. Então voltei, não queria ficar no Brasil, não queria trabalhar CLT, não queria pegar 3 horas de metrô pra chegar no trabalho, mais 3 pra voltar, viver só pra trabalhar. Eu queria algo diferente. Até que um dia eu ainda usava muito Facebook e eu via uma amiga postando fotos em lugares diferentes todos os dias e eu falava, gente, ou ela ganhou na Mega Sena ou virou do job mesmo, não é possível, assim, não tem outra razão no mundo pra essa pessoa viajar tanto se ela não é rica. E eu sabia que ela não era rica. E eu fui falar com ela, porque eu queria viajar também, eu queria fazer coisas diferentes. E eu perguntei pra ela, Ju, como que você viaja tanto? O que você tá fazendo? Qual o segredo? Me ajuda, me ensina, eu quero fazer isso também. Até que ela me contou que ela trabalhava em cruzeiros. Ela me passou o caminho das pedras todinho, eu fui lá, eu fui atrás. Na época não era tão fácil assim, não era tudo online. Tinha que ir até o lugar, a entrevista era no lugar, tudo presencialmente. Tô falando de quase 10 anos atrás, tá? Eu sabia que eu não ia conseguir uma vaga tão boa assim, porque o meu inglês era muito ruim e foi o que aconteceu mesmo. Consegui uma vaga no cruzeiro, o salário nem era muito alto, mas na época não era nem o que eu queria, não tava. Óbvio que eu precisava de dinheiro, mas eu queria entrar, eu queria começar, porque eu sabia que eu ia me dedicar, que eu ia aprender e eventualmente eu ia subir. E foi o que aconteceu. Eu acabei trabalhando no final como entretenimento adulto, né, que é a animação adulta, que é uma vaga staff, que pra quem não conhece trabalho em cruzeiro é uma vaga boa. E lá eu fiquei por quase 6 anos da minha vida, viajando, aprendendo, amei. Mas depois de um tempo eu passei a não me sentir tão satisfeita, eu queria mais dinheiro, eu queria ter mais liberdade, eu queria poder sair, ficar mais tempo, sabe, fora do cruzeiro. Foi que eu, procurando possibilidades, eu conheci o seriado Below Deck, que foi, como eu disse antes, que eu participei ano passado. Foi aí que eu vi a possibilidade de trabalhar em iates de luxo, ganhar muito mais dinheiro, viajar muito mais, ir para lugares muito mais legais que um cruzeiro não consegue ir. Comecei a procurar para entender como fazer para eu trabalhar naquilo. Eu não conhecia ninguém que trabalhava, então eu comecei a procurar uns gringos que trabalhavam e às vezes compartilhavam uma coisa ou outra. Eu comecei a mandar mensagem, perguntar. Mas como é algo muito específico, se hoje mal tem informação sobre isso, imagina há 3, 4 anos atrás. E quando eu encontrava essas informações eram em inglês, então eram de pessoas americanas para pessoas americanas. Então as documentações para nós brasileiros eram diferentes, então assim, foi muito difícil, foi muito confuso, eu penei muito. E eu levei um tempão para conseguir a minha primeira vaga, porque eu fazia tudo errado, porque eu não tinha informação, literalmente. E o iate de luxo, a indústria, ela é muito específica para aplicar, para conseguir documentos. Se você não tem tudo certo, cara, eles nem
abrem o seu e-mail. Mas aí, finalmente, depois de muitos meses, eu consegui a minha primeira vaga e fiquei num barco maravilhoso na Itália, morando na Itália por quase 1 ano e meio. Ai, ó, os refrescos vieram, né? Finalmente consegui minha vaga. E só caiu a minha ficha quando eu tava lá no barco. Nas primeiras semanas já foi super legal. Foram semanas de aprendizado só eles me explicando como funcionava o barco, todos os lugares do barco, as posições, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Assim, então as primeiras semanas são muito intensas, porque você tem que entender tudo, é um mundo dentro de um iate. E quando caiu o meu primeiro salário, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta. Porque era assim, 2, 3 vezes mais que no cruzeiro. E ainda podendo aproveitar muito mais, podendo sair muito mais, sendo muito mais tempo livre, tendo hora pra começar a trabalhar, hora pra terminar de trabalhar. Assim, eu tava vivendo um sonho, juro, eu tava muito feliz. Por não ter 3.000, 2.000, 1.000 pessoas trabalhando, você não, igual o cruzeiro, você não é só um número, você é um ser humano, você é a Bárbara, você é o Guilherme, você é a Mariana. Você não é um número, sabe? Então as pessoas realmente cuidam de você, se preocupam com você, perguntam o que você gosta de comer, o que você não gosta, sabe? Eles realmente se importam com você é um ser humano ali. Então depois de uns anos eu comecei a postar meu dia a dia, porque eu realmente tinha muito tempo livre, pra ser sincera. Meus conteúdos começaram a viralizar, muita gente começou a se interessar e eu pensei, por que não ensinar as pessoas a conseguir o que eu consegui? Então eu comecei a dar mentorias particulares. E eu já tenho até alguns alunos que já conseguiram vagas e é o que me deixa mais feliz. Eu amo receber as fotos, cheguei e tal. Cara, isso é muito maneiro. É muito legal ver alunos, pessoas que tinham o mesmo desejo que eu conquistando isso, porque eu sei o quanto isso mudou a minha vida. Então eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Eu sei que tem muitas pessoas que querem fazer isso, mas não sabem como, e tudo bem. É muito difícil a informação sobre isso, mas é por isso que eu tô aqui. Eu vou te ajudar. Então vamos lá. Eu falei durante toda a comunicação que trabalhar em iates de luxo é uma grande oportunidade para você. Você precisa entender primeiro o cenário completo de trabalhar embarcado, porque muita gente não sabe, mas existe um universo gigante de oportunidades trabalhando a bordo. Trabalhar a bordo é quando você exerce uma profissão dentro de uma embarcação. Seja ela cruzeiro, iate, plataforma. A diferença principal é em quanto tempo você volta para casa. Então, se você é camareira, você não é a camareira de hotel que pega ônibus para ir pro trabalho e voltar para casa. Você é a camareira que trabalha lá e mora lá por um tempo. Aí você se pergunta, tá, mas qual é a vantagem disso? A diferença é que trabalhar embarcado, fazendo as mesmas funções que você poderia fazer em terra, paga 1 milhão de vezes mais do que trabalhar em terra. Vou te dar um exemplo. Uma camareira num hotel no Brasil ganha em média R$ 1.500, R$ 2.500. Em um iate de luxo, você começa ganhando pelo menos $3.000 ou 3.000 euros, podendo chegar a mais de $10.000 ou euros por mês você subindo de cargo. Ou seja, você fazendo essa função, só que embarcado, você tem um aumento muito significante trabalhando a bordo. Agora, dentro do trabalho embarcado, existem vários segmentos: navios de carga, plataforma de petróleo, cruzeiros, ferries, balsas e, claro, os iates de luxo. É importante você entender que os iates de luxo são o segmento desse mercado. E é um segmento que tem dinâmicas muito diferentes dessas outras embarcações. E acaba tendo uma oportunidade muito maior para quem quer conhecer o mundo e ganhar muito bem. Então, agora que você entendeu o mercado de forma geral, deixa eu te explicar por que os iates de luxo são completamente diferentes de tudo que eu te falei até agora. Vou te falar 4 motivos para os iates de luxo serem uma grande oportunidade para nós brasileiros. Motivo 1, salário. Em um iate de luxo, diferente de alguns outros segmentos, você ganha em dólar ou em euro. Você consegue começar ganhando ali entre 2.500 a 3.000 dólares ou euros com uma função inicial, júnior, convertendo 2.500 dólares, para o real, daria mais ou menos 13.000, 14.000 reais para uma posição júnior que está começando. Já começa melhor, não é? Ah, e detalhe, em algumas formas de contrato, você ainda ganha gorjetas maiores que o seu próprio salário. Somando no final do mês, faz as contas aí. Motivo 2, viagens ao redor do mundo. Motivo 2, viagens ao redor do mundo. Você consegue viajar o mundo em outras embarcações, mas nos iates de luxo, você não vai para os mesmos lugares turistão que os cruzeiros vão. Você vai para destinos exclusivos, baías privadas no Mediterrâneo, ilhas desertas nas Bahamas, Galápagos, Antártica, alguns lugares que até turistas comuns não conseguem entrar. Você consegue conhecer muitas pessoas diferentes enquanto você viaja por esses lugares. E tem algo que foi muito diferente para mim nos cruzeiros, por exemplo.
Como não são embarcações gigantescas como os cruzeiros, existem, às vezes, entre 10 e 15 pessoas trabalhando, mais ou menos. Então a gente acaba conseguindo chegar em acordos para ver, eu vou trabalhar até mais tarde hoje, amanhã você trabalha, então você tem mais tempo para curtir lá fora, sabe? Então isso é uma parada muito legal, porque você consegue aproveitar muito mais a viagem. Você não vai estar lá só trabalhando. Motivo 3, a economia. Já estava muito bom, só melhor agora. Você vive no barco. Então o dono do barco banca com tudo para você. Sua alimentação, tudo que você bebe, produto de limpeza, até seu barbeador, você não precisa comprar. Você consegue economizar ali de 70% a 90% do seu salário fácil. Se você ganha, $3.000 por mês e você consegue economizar naquele mês 80%, você está guardando 2.400. Em um ano, são $28.800 guardados. Isso é mais de 150 mil reais. Inclusive, sobre alimentação, nos iates que eu trabalhei, são chefes 5 estrelas, tá? O mesmo chefe que cozinha para os donos, cozinha para nós, da tripulação. A comida é maravilhosa. E se você tem qualquer restrição, vegetariano, alergia, qualquer coisa, isso é falado no começo do seu contrato, então você não vai passar perrengue. Motivo 4, não precisa fazer faculdade. Muita gente acha que para trabalhar em iate de luxo você precisa ter um diploma universitário, mas não, você só precisa ter experiência. Muita gente acha que para trabalhar em iate de luxo você precisa ter um diploma universitário. Eu mesma não tenho. Você não precisa de faculdade para a maioria das funções. Obviamente, você vai querer ser um engenheiro, você precisa de uma faculdade, mas para ser STU, para ser DEC, até auxiliar de chefe de cozinha, você não precisa. E agora eu sei que depois de você escutar tudo isso, você deve estar pensando, mas Bárbara, será que eu consigo? Será que eu me encaixo nisso? Então deixa eu te falar sobre os requisitos reais versus os mitos que as pessoas falam por aí. E tem muita gente que desiste dessa oportunidade sem nem tentar, por achar que não se encaixa, que não é capaz. E na maioria das vezes, isso é um mito, não é verdade. Primeiro, o inglês. Você não precisa ser fluente igual um nativo, até porque não somos nativos, somos nativos brasileiros, falamos português fluentemente. Mas eu vou ser muito séria com você, você precisa ter o inglês avançado. Não tem como fugir disso. Qual a diferença do inglês avançado pro fluente? Fluente é quando você fala perfeitamente, você não pensa, você tem um acento perfeito, norte-americano, britânico. Avançado é quando você se vira para se comunicar, você tem atitude, você se esforça para entender. Pode ter sotaque, pode cometer erros gramaticais, é o que eu mais faço, inclusive. Mas você se vira. No iate você não precisa ter inglês de apresentador da CNN. Você precisa ter um inglês funcional e específico lá para o ambiente náutico que você também aprende a bordo. Porque eles te ensinam isso na primeira semana. Segundo mito, a idade. Tem gente que acha que só as pessoas de 20, 25 anos podem trabalhar em iate de luxo. E não é verdade. Eu já trabalhei com pessoas de 18 até 55 anos, e até mais, na verdade. O que importa não é a sua idade, é a sua disposição física. É a sua atitude, a sua experiência. Se você tem lá 35, 40 anos, está preocupado com isso, mas é ativo, seus exames em dias, cara, vai com tudo. Não tenha medo. Você às vezes pode ter até mais vantagem do que gente de 20 anos, porque você tem mais maturidade, mais experiência de vida, mais profissionalismo. Então, idade não é impeditivo. É sobre você estar disposto e preparado. Terceiro, experiência. Ah, mas eu nunca trabalhei em cruzeiro. Para. Você não precisa trabalhar em cruzeiro. Cruzeiro não é um pré-requisito para trabalhar em iate. O iate é um mercado diferente do cruzeiro. É claro que você já trabalhou em cruzeiro, é uma experiência maravilhosa também, mas não é pré-requisito. Você já trabalhou em hotelaria? Ótimo. Já trabalhou em restaurante? Ótimo. Já fui bartender, já fui camareira, já trabalhou em manutenção, já trabalhou em pintura, TI. Você pode fazer isso, cara. Eles querem ver que você tem habilidades na função e atitude profissional. Não precisa ser experiência específica de barco. Agora você deve estar perguntando, tá bom, mas Bárbara, o que eu preciso fazer para estar pronto para conseguir minha vaga? Então, olha, você basicamente precisa se preparar em 3 pilares. Pilar 1, documentação e certificação. Tem uma série de documentos e certificações obrigatórias que você precisa ter. Se você não tiver isso em ordem, nem adianta mandar currículo. Pilar 2, posicionamento profissional. Você precisa saber como se apresentar para esse mercado, como montar seu currículo, como fazer seu currículo nas plataformas certas, como se destacar entre centenas de candidatos. Pilar 3, estratégia de candidatura. Você precisa saber onde procurar as vagas, como se candidatar, como fazer o networking no setor, se preparar para a entrevista em inglês. Mas como você viu, é muita coisa. E não tem como ensinar tudo em uma aula só. Como eu falei, esse é um aulão introdutório.
de pré-inscrição. E eu sei que algum de vocês querem ir além, dar o próximo passo e de fato conseguir trabalhar em iates de luxo. E eu vou te apresentar o próximo passo que pode ser dado. Foi por isso que eu decidi criar o treinamento Vida a Bordo de Iates. Eu consegui trabalhar em iates de luxo, viajar, e você vai conseguir também. Você vai, porque eu vou pegar no teu pé. Eu vou te explicar tudo que tem nele, o que você precisa para participar. Primeiro, ele vai ser um treinamento para você conseguir um emprego em iate de luxo, mesmo começando do zero. Mesmo se não tiver experiência em cruzeiro ou se não tiver 20, 25 anos. O que você vai ganhar? Um curso completo ao vivo comigo, mais a gravação dessas aulas. 8 aulas ao vivo comigo, 2 por semana, durante um mês. Alguns benefícios. Por ser a primeira turma, eu quero ficar mais perto de vocês. Então eu decidi fazer ao vivo, porque vocês vão poder tirar dúvidas comigo durante as aulas, para não ter nenhum mal entendido, para ter certeza que vocês vão aprender tudo certinho. Não vai ser só um curso gravado, vai lá, assiste, boa, sem interação nenhuma, sabe? Quem tiver ao vivo e quem não tiver ao vivo também vai ter acesso à gravação. Vai ficar tudo disponível numa plataforma super fácil de usar. E o que vai ter nessas aulas? Você vai ver tudo o que precisa, que eu mesma aprendi e fiz para passar nas vagas e conseguir trabalhar em iate. Fundamentos do mercado de iate, fundamentos do mercado de iate de luxo, panorama da indústria, trabalho a bordo para quem nunca trabalhou a bordo, tipos de programa, posições a bordo e hierarquia, média salarial para primeiro embarque, preparação estratégica do perfil, que você vai aprender, toda a documentação obrigatória, mais as vacinas, como conseguir apresentar referências profissionais, como montar um currículo irresistível para os iates, 4 modelos de currículos validados e que passaram em entrevistas para os iates, experiências e habilidades valorizadas, estratégias de candidatura vencedoras, temporada de contratação, quando aplicar, onde aplicar, maiores dúvidas sobre a candidatura, dominando a entrevista, como funcionam as entrevistas para os iates, perguntas comuns e como respondê-las, o que os recrutadores e os capitães avaliam, primeiros passos a bordo, adaptação à vida embarcada, relacionamento com a tripulação, protocolos de segurança essencial, erros comuns dos iniciantes e como evitá-los, e como tudo isso será entregue. Quem entrar para o treinamento recebe um link para a plataforma, plataforma digital com login e senha. Nessa plataforma você tem a opção de mapa mental, resumo de aula, quiz para saber se entendeu tudo da aula e uma interface otimizada para mobile e computador. Essas aulas já seriam suficientes para você conseguir a sua vaga no iate de luxo, mas vocês vão ganhar um bônus. 3 mentorias em grupo comigo. Teremos mais 3 encontros comigo para tirar dúvida, sendo um por mês. Assim a gente consegue fazer ajustes de última hora em currículo, entrevista, e você vai poder trazer situações reais que aconteceram durante toda a sua trajetória de candidatura e aprender com de outras pessoas também. E acaba sendo um espaço também de motivação, de troca. Você vai ver lá a galera tentando como você e você não vai desanimar. E começar a fazer aquele seu networking. Pode ser que você trabalhe com alguém que esteja lá no futuro. A comunidade VIP Yacht Club. Essa comunidade é um grupo exclusivo no WhatsApp com todos os alunos do treinamento Vida a Bordo de Iates. Lá vocês podem conversar entre si, fazer network, trocar experiências, dúvidas, tudo. E vai ter os administradores lá, que sou eu e a minha equipe. E o acesso também será de 12 meses, assim como o treinamento. Quando será entregue? Imediatamente após o pagamento. Na plataforma vai ter a aula com o link do grupo embaixo. E vendo tudo isso, você já deve estar pensando, como que isso vai acontecer? Quanto que vai custar? Antes de te revelar todas essas condições, eu quero te falar uma coisa. Não tem preço você poder viver trabalhando e viajando o mundo. Conhecer as Bahamas, Galápagos, Mediterrâneo. E eu falo por experiência própria. Não tem preço você economizar 80%, 90% do seu salário. Porque não tem gasto com nada, com moradia, comida, nada. Não tem preço a liberdade de viver a bordo. Conhecer culturas diferentes. E ainda ser pago em dólar ou em euro. Mas de qualquer forma, me fala você. Quanto vale ter acesso a todo esse conteúdo? Quanto vale ter acesso a alguém que já trabalha nos iates de luxo, te mostrando exatamente o caminho e passo a passo para conquistar isso? Deixa eu te mostrar quanto que custa a alternativa. Existe um curso de Stu para você ser stewardess lá na França, que custa 2.500 euros. Isso dá mais ou menos 15 mil reais. E olha, esse curso não te ensina de maneira prática como se candidatar para as vagas, tá? E quem dirá vai estar em português. Ele não te prepara para as entrevistas online e ele não te dá suporte depois que você termina. As 3 mentorias que você vai ganhar comigo passam mais de 1.500 reais. Se você já me chamou em algum momento, quando eu ainda dava minhas mentorias, você deve saber. Se eu juntar com a comunidade, com o curso completo, que será ao vivo,
comigo, o valor passa fácil de R$ 3.000. Mas a primeira turma do treinamento Vida a Bordo de Yates não custa nem perto disso, fica tranquilo. Para você que está assistindo esse vídeo agora e vai decidir dar esse próximo passo, vou fazer uma oferta especial da primeira turma e Black Friday, antecipada. O investimento completo do treinamento sairia por R$ 1.997. Mas se você decidir entrar nessa primeira turma, você vai pagar R$ 1.297, ou 12 vezes de R$ 129,70, com um desconto de R$ 700. Pensa comigo, o salário inicial de um tripulante de iate júnior varia de $2.000 a $3.000 ou euros por mês. Isso dá entre 10 e 16 mil reais por mês, com tudo pago, moradia, comida, alimentação, tudo. O curso se paga com menos de um mês de trabalho a bordo. Você ainda tem o bônus das 3 mentorias em grupo comigo, a comunidade VIP por 12 meses, tudo isso incluído. Se você fosse comprar tudo separado, com certeza sairia mais de 4 mil reais. E você tá levando por 1.297. Mas fica até o final que tem mais. Você vai ter garantia de 7 dias incondicional, como qualquer outro produto. Se por qualquer motivo você entrar no treinamento e achar que não é pra você, que o conteúdo não é o que você esperava, você tem 7 dias completos para pedir o reembolso do seu investimento. Eu confio no conteúdo que eu criei. Eu vivo isso há anos. Eu sei que funciona. E eu quero que você tenha zero risco para testar. E tem mais uma coisa ainda, a última. Eu vou dar um bônus para os primeiros que entrarem no treinamento. Como vai funcionar a abertura de vagas? A gente vai abrir a inscrição na segunda-feira, dia 13 de outubro, às 8 horas da manhã. Porque assim todo mundo vai ter tempo de se preparar para essa abertura. Porque os próximos bônus serão muito maneiros. Para o primeiro inscrito, uma mentoria individual, one-one, eu e você, para tirar qualquer dúvida por 50 minutos. Vamos analisar o que você precisa, currículo, entrevista, sua abordagem ou qualquer outro ponto que você precisar. E para os 10 primeiros, encontro ao vivo comigo para construir o seu currículo. E para as pessoas que estiverem realmente dispostas a conseguir esses bônus, que não é para qualquer um, vamos criar um grupo VIP no WhatsApp, onde a gente vai liberar o link de inscrição 30 minutos antes. Pode parecer difícil acordar mais cedo, mas vale a pena. E o difícil mesmo é não ter acesso a esses bônus, galera. Tô falando. Vou deixar aqui embaixo o link para entrar no grupo VIP de participantes. Agora, 3 alternativas. Fazer como sempre e correr o risco de não viver uma vida como essa, não mudar a sua vida, não mudar a vida da sua família. Segunda alternativa, tentar aprender sozinho, perder tempo, dinheiro, comprando curso que não vai te ajudar em nada. E tem muitos que até hoje não conseguiram. E a terceira alternativa, entrar no treinamento. Ter uma metodologia válida para trabalhar em artes de luxo. O link tá aqui na descrição. Valeu, galera!